e de todos os demais amigos que eu tenho aqui nesta cidade. Queridos, eu quero tomar este texto para discorrer sobre fluindo na contramão. Diga comigo, fluindo na contramão. Quando nós observamos o texto e todo o contexto, estamos diante de um peso, de uma responsabilidade que na ótica humana não era concebível ou concebida. Não se assimilava o que a gente vê a partir de Jeremias, tendo em vista que os irmãos hão de convir que haviam algumas unções baseadas em todo o Velho Testamento. Os irmãos observam que os sacerdotes eram ungidos sacerdotes, e a função do sacerdote era a manutenção do que existe. Então, sacerdote, filhos de sacerdote, descendentes oriundos da tribo de Levi, desde pequenos, eles eram formados, catequizados, para Menezes e Renata, para manter aquilo que a lei fazia e dizia: sacrifício, representar o povo diante de Deus. Então os irmãos hão de perceber que isto era o que prevalecia, a ponto de, oficialmente, até Samuel, era isso que prevalecia. Veja que Samuel, ele é oferecido para ser sacerdote, substituindo um tempo de crise, porque os sacerdotes haviam se conformado com a situação. Então, quando os irmãos observam, de forma oficial, a partir dos reis, surge a unção de rei. Então, o primeiro ungido foi Saul, e aí, posteriormente, em respectivas dinastias. Quando os reis começam a surgir de forma oficial, por uma necessidade, vem a unção oficialmente profética. Os irmãos hão de perceber que o ofício profético, ele vai eclodir no período dos reis. Então, qual era a diferença do profeta para o sacerdote? Era que enquanto o profeta era a manutenção do que existe, o sacerdote, o profeta era para provocar o novo, era para provocar a reação. Então, enquanto o sacerdote se acomodava para servir sacrifício, o profeta era para se expor. Era uma contramão. Profeta e sacerdote era um reverso. Enquanto um estava defendendo o povo e muitas vezes no comodismo, o profeta vinha representando Deus para provocar uma reação. Então os irmãos hão de convir que com o advento de Samuel, ungindo os reis, estes homens começam a entrar em um processo de provocação. Observe as atitudes de Elias. Observe a atitude de Eliseu e de muitos outros profetas. Os irmãos vão encontrar que isso se tornou oficial, a ponto de, no primeiro e segundo reis, você encontrar cerca de 10 vezes a frase filhos dos profetas
ou discípulo dos profetas. Então isto era um conceito, porque enquanto os filhos, a escola sacerdotal era para manter, se está ruim deixa. Então o outro lado vinha dizendo que tinha que renovar, tinha que viver situações novas. Então enquanto os filhos de sacerdote eram preparados para isso, os filhos de profeta e os seus discípulos eram preparados para confrontar. Então os irmãos vão acompanhar que enquanto os reis prevaleceram, nos maiores dos obstáculos, sempre surgiram os filhos de profetas. Vejam que na divisão do reino, quando Jeroboão em Samaria levou o povo a desviar e até proclamar que o seu Deus era os bezerros de ouro do Egito, a situação se tornou em Jerusalém tão terrível, em Samaria, que os próprios profetas, oficializados para o cargo, se acomodaram. Por isso que a Bíblia diz de um velho profeta, que não teve ousadia de provocar reação. Então Deus vai lá no deserto da Judéia e provoca um filho de profeta novo. E ele vai a Samaria para provocar. Agora olha o perigo de um profeta acomodado. Ele profetiza, o rei aceita a profecia e o profeta acomodado ainda tem o poder de prejudicar o novo. Porque na lógica humana ele morreu. E a Bíblia diz que mesmo profetizando cheio de Deus, ele foi na onda do profeta acomodado, que não provocava mais, vendo a situação catastrófica, e não se tornava o ofício real. Então os irmãos hão de perceber que quando a situação em Jerusalém se tornou irreversível na ótica humana, quem é que Deus vai usar? De um período de crise causada pelo... Só para os irmãos terem uma ideia, o rei Uzias, ele foi um reformulador econômico, político, tamanho, que a Bíblia diz que a sua fama ultrapassou as fronteiras. Ele reconstruiu o armamento, ele trouxe um poder econômico, agrícola, pecuária, assustador. Ele pega um Judá arrebentado, torna uma economia forte, belicamente forte, que o povo todo dizia de Judá que desde Salomão não havia levantado-se um rei como Uzias. Ele se tornou tão importante que resolveu entrar na casa de Deus, no templo, e querer queimar incenso que não era o seu dever. E com isto Deus o feriu. E aí se desencadeia uma crise espiritual. Quem Deus vai recorrer para provocar uma reação? Isaías. E olha o que Isaías, o texto diz: palavra ou visão de Deus que veio a Isaías, filho de Amós, o profeta. Então, mesmo vivendo em Jerusalém, mesmo vivendo no centro político, religioso e econômico, a capital, o centro, ele era filho de profeta. Ele foi formado para confrontar, para provocar. Por isso que Deus vai a ele.